que contamos histórias? Essa é uma pergunta que não sai da minha cabeça desde que eu ouvi o episódio CPF na Nota da Rádio Novelo, que vem dando o que falar no meio literário e fora dele também. Coincidentemente, Por que contamos histórias é o título da primeira aula do segundo módulo do curso de roteiro do Jorge Furtado que eu comecei a fazer essa semana. Durante a aula, o Jorge Furtado recorre ao neurologista e neurocientista português Antônio Damasio para tentar responder essa pergunta. Ele explica que registrar histórias por meio de mapas cerebrais é meio que uma obsessão do nosso cérebro e acontece muito precocemente no nosso processo de desenvolvimento. Acontece tão cedo que o desejo de contar histórias, na verdade, precede até mesmo a linguagem, porque na realidade esse desejo é uma condição para ela. Daqui a gente entende duas coisas. A primeira é que contar histórias é uma necessidade do ser humano. E a segunda é que essa necessidade é a causa pra gente ter desenvolvido a linguagem. Tá, mas o que isso tem a ver com o podcast? Pra quem não viu o episódio, ele vai contar duas histórias reais que aconteceram em decorrência do hábito que a gente desenvolveu de fornecer o nosso CPF quando ele é solicitado. Na segunda história desse episódio, que é a mais longa e o motivo para todo esse burburinho, a escritora Vanessa Bárbara relata não só como ela descobriu que estava sendo traída pelo ex-marido, que é um figurão do mercado editorial, mas também as trocas machistas e misóginas que ele compartilhava com um grupo de amigos por e-mail, todos eles escritores e jornalistas renomados do meio editorial. Para tentar te fazer entender o peso desse relato, eu terminei de ouvir o episódio com o estômago embrulhado. Ele tem vários gatilhos para violência psicológica, manipulação, traição. Acho que já deu pra entender, né? O ponto é que tudo isso aconteceu há quase 14 anos e isso vem sendo um motivo pra se questionar. Por que ela só relatou tudo isso agora? E aí eu volto a perguntar, por que contamos histórias? Sejam elas vividas por nós ou, no caso de nós, pessoas que escrevemos, as ficcionalizadas pela gente. A Conceição Evaristo, ela diz que ela sempre tenta marcar na escrita dela a escrevivência, que, nas palavras dela, não se esgota em experiência pessoal, mas se enreda, se complicia, se confunde com tantas outras vivências de mulheres. Na apresentação de Canção para Ninar Menino Grande, ela fala da dificuldade que existe em se recontar uma história, porque algo sempre vai se perder. Então esse processo de recontar é sempre muito árduo, porque esse processo é uma tentativa constante de buscar os pedaços da história que ficaram perdidos. Do meu entendimento, contar uma história que aconteceu 14 anos antes está ligado, entre outras coisas, a tudo isso que eu trouxe até agora. Falar de algo que aconteceu com a gente é uma forma de processar o trauma, que não necessariamente está superado porque se passou mais de uma década. Os traumas são muito particulares e o processo de superação deles também é. Trauma deixa marcas e muitas vezes as consequências dele reaparecem sem que a gente nem se dá conta, mesmo fazendo terapia, mesmo seguindo com a vida. Aliás, não é também como se essa fosse a primeira vez que a Vanessa Bárbara falasse disso. O romance dela, Operação Impensável, publicado em 2014, é uma ficção, mas é inspirada no casamento dela, em tudo que ela viveu ali. E digo mais, sabe o que a Conceição Evaristo fala ali sobre tentar buscar os pedaços da história que ficaram perdidos? É o que a gente está fazendo quando a gente reconta algo que aconteceu com a gente. A ação do tempo e da memória causam duas coisas: apagamento e normalização. Quanto mais o tempo passa, mais a gente se esquece dos detalhes. Quanto mais o tempo passa, mais aquilo vai causando uma sensação de ser conhecido da gente. E aquilo que é conhecido também passa a ser normal. Sabe quando depois de um tempo a gente se questiona sobre algo que a gente viveu, se era realmente tudo aquilo que parecia na época? Recontar a história 14 anos depois é também um ato de sobrevivência da Vanessa. É uma forma dela lembrar a si mesma que tudo aquilo que ela viveu era, sim, tudo aquilo que parecia. Eu não sei se existe no fundo ali um sentimento de buscar justiça, de tentar buscar uma punição para os homens que minaram uma parte dela e que seguiram suas vidas aí sem grandes consequências. Mas, sinceramente, como é dito no próprio episódio, essa não é uma história sobre esses homens. Se fosse, não existiria uma enxurrada de mulheres se identificando com uma ou mais das situações que são narradas ali. O relato da Vanessa, 14 anos depois, vem para mostrar que, em termos de tecnologia, o mundo mudou. As listas de e-mail se transformaram nos grupos dos parças, que existem aos montes aí pelo WhatsApp. Mas em termos de violência contra a mulher,
Por que contamos histórias? Uma das minhas palavras preferidas do português é recordar, porque ela significa trazer de volta ao coração. A gente conta história para que essas histórias não se percam. A gente conta histórias por necessidade. A gente conta histórias porque é uma forma de a gente entender quem é. A gente conta histórias porque, afinal, elas são as nossas histórias e elas não têm prazo de validade para serem narradas. E a gente conta histórias para fundir as nossas vivências.